O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. E ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando aos seus discípulos e dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas 3 dias após a sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. E eles chegaram a Cafarnaum e, estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutíeis pelo caminho? E eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se e chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos, aquele que serve a todos. E em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles, abraçando-a disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, estará acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podeis sentar um instante? As leituras do Evangelho de Marcos vão nos dando assim uma continuidade do Evangelho de domingo. Quando Jesus fala para nós de uma coisa que ele inaugura no judaísmo: a misericórdia humana, né, sintonizada com a misericórdia de Deus. Se a gente ouviu o livro do Eclesiástico, é um livro das grandes misericórdias de um Deus que está sempre conosco. E uma coisa que a gente escreva no chumbo: sempre fazer o bem compensa. O que vence, o que triunfa no fim da vida sempre é o bem que fizemos. E tudo aquilo que deixamos não são coisas materiais, mas a nossa conduta ética, a nossa moral e os nossos ensinamentos, diante da bondade, da verdade, do amor à vida, do respeito, tão faltante nesses tempos. Eu acho interessante que esses dias fui no mercado e uma menina, mas tão gentil, né? A gente já é idoso, né? Tem dificuldade para caminhar, foi lá, pegou o carrinho, abriu uma porteira. Achei aquilo fora do comum, aquilo que deveria ser trivial. Então vejam que hoje esse bom está se tornando uma excepcionalidade. E o que diz Jesus? Que nós, cristãos e cristãs, temos que ser homens e mulheres do bem, do amor e da misericórdia. A campanha da fraternidade está vindo aí, né? A gente às vezes não gosta, tá bom, mas reflita o tempo quaresmal, o jejum, a esmola, a penitência, né? Muitos de nós fazemos umas mortificações, algumas abstinências, tudo vale para a espiritualidade. Mas nesta sintonia com que o Evangelho nos convocava nesses 2 últimos domingos, um das bem-aventuranças e o outro, amar os inimigos. Olha que isso para o judaísmo era complicado, dente por dente, olho por olho. A gente é assim, faça o mal, me vem 1000 situações de vingança, de ódio, de ciúme, de raiva, de inveja. E Jesus inaugura um tempo novo que o judaísmo não olhava, porque a religião se somava muito às questões políticas do tempo, né? Lembrem que fé, religião e política estavam muito juntas. A religião ia muito ao serviço de um governo, de intenções humanas, não de Deus. E o que Jesus faz no momento da sua apresentação ao templo, ele entra de cabeça no judaísmo, na sua missão de Filho de Deus, anunciador da palavra. E Marcos é bonito, vejam que Jesus atravessava a Galileia, não queria que ninguém soubesse porque ele estava ensinando os discípulos. Gente, Jesus sabia várias línguas, Jesus sabia ler, sabia escrever, o povo não, gente. Os discípulos mais ou menos. E vocês sabem que a limitação da letra é um horror.
a gente não sabe interpretar texto, a gente não sabe discernir, né, as entrelinhas, e a gente vai na onda. Por isso que as fake news e tantas bobagens ganham, porque a gente não pensa. É ruim ler, é complicado quando eu não sei. Eu vejo, na medida que eu envelheço, os passos vão ficando curtos. Quanta dificuldade, eu não sabia que os passos curtos eram ruins. E a gente vê a juventude com destreza, com equilíbrio, né? E uma alimentação nesse tempo era crucial, por isso que o povo era dominado daquele jeito. E a religião era muito assim, amedrontada. Sempre tinham medo. Tanto é que os discípulos aqui estão num dilema, achando que Jesus era um novo rei político. Não. Jesus deixa isso muito claro a Pilatos. Porque inventaram que Jesus queria tomar o trono de Herodes, e de Herodes era um passo para tomar o trono de quem? Do grande César de Roma. Jesus disse a Herodes, não. Eu sou judeu, eu sou religioso, tenho uma missão. Sou filho de Deus, inclusive o poder que tendes, Pilatos. Tu, Herodes, meu pai é que concede. Olha que lindo. Jesus separa, né? Mostra a fé, da onde vocês vão ver muitas expressões. Eu não vos chamo servos, mas eu vos chamo amigos. Vocês são meus irmãos e eu vos, como sacerdote, uno ao coração do Pai. Por isso, o Papa Francisco escreve uma carta linda, a última dele, né? Agora está doente, sobre o coração misericordioso de Jesus. E escrevam também uma coisa, né? Que às vezes eu fico triste com alguns padres, bispos, pessoas, falando mal do Papa Francisco, atribuindo a ele questão de comunista, de esquerda, sei lá do quê. O Papa Francisco podia dizer para vocês que na atualidade é um dos grandes papas proféticos da igreja. Só que, como Jesus, a religião não vai gostar. E a política menos ainda. É legal quando pune padre, fala mal, derruba. Aí é legal. Mas quando ele mexe em coisas cruciais, cuidar do mundo, o respeito humano, pela vida. O Papa não está dizendo que a bandidagem está livre, que a malignidade tem que estar perdida. Não, ele quer que se cumpra a lei. Isso para nós hoje. Pensemos, quanta gente é justo, como bom cristão, boa cristã, quanto vivemos as coisas e as virtudes da palavra de Deus. Senão, gente, temos que nos preencher de muitas coisas para preencher este vazio que às vezes a fé poderia suprir. E nós vamos ficar muito mais na religiosidade, né, nos enfeites da fé, nas tradições, do que na essência que Jesus nos convoca. Sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso. E Jesus termina dizendo, quem quer ser o maior seja o menor. Isso confunde um pouco os discípulos. Viver a comunhão. Esse é o papel cristão, ser luz e sal da terra. Amém? Amém.